existem nessas substâncias que fazem elas não se misturarem, tá? Mas o que acontece na emulsão? Para quebrar essa tensão entre o óleo e a água, por exemplo, que eles não se combinam, né? A gente percebe no dia a dia, quando a gente vai fazer cozinhar algum alimento, você coloca óleo na água, você vê que o óleo ele fica por cima, ele não mistura mesmo com a água. O que eu vou fazer para eles emulsionar? Então, existem substâncias chamadas de agentes tensoativos. Ou seja, tensoativo é quebrar essa tensão. Eles não se misturam, vem essa substância para apaziguar, para ali controlar e de repente eles se misturarem. Então, essa nós chamamos de agente tensoativo, é quebrar a tensão entre esses dois líquidos. E na emulsão especialmente, esse agente tensoativo ele recebe o nome de agente emulsificador, tá? Então, na maionese, né, quem que eu vou fazer, que na maionese ela leva água, ela leva óleo, quem que eu vou fazer faz isso misturar? É o ovo. O ovo ele tem essa propriedade tensoativa, então ele vai fazer as duas se misturarem. Quando eu pego lá o neofracinho, quando quem faz maionese ou quando a gente come de vinho, parece que é uma solução, mas não é. É uma emulsão, é um colóide, tá? E para estabilizar essa mistura entre esses dois líquidos, né, que não immiscíveis, nós chamamos a ajuda dos tensoativos, tá? A espuma, o que é a espuma? A espuma também, né? Nesse caso, o agente dispersante vai ser um líquido ou um sólido e a substância dispersa serão os gases. Então, vocês estão em casa, deve estar ajudando a mãe, o pai, né? Em casa mesmo, tá lavando louça, então a gente vê a presença de espuma. O que é aquela espuma? Você vê que tá cheio de bolinha o gás. Então o próprio nome já diz, espuma. Tá? Então é um colóide em que eu vou ter gases distribuídos ao longo de um líquido. Essa pedra pómez é uma pedra esponjosa, muito usada às vezes nos salões de beleza, nos salões de estéticos, podólogos, para estar, né, lixando pé, tá? Usado também no serviço doméstico, para estar ajudando, né, a lixar, na limpeza de determinadas louças, determinadas superfícies, tá? Então, é uma pedra esponjosa. O sol e o gel são dois tipos de colóides, né? O sol, quando eu tenho um sólido disperso em um sólido ou líquido, e o gel, quando eu tenho um líquido disperso em um sólido. Então, o exemplo do sol é um rubi, aquela pedra rubi, tá? Nós temos partículas sólidas que vêm em volta de outras partículas sólidas maiores. E no caso do gel, a sílica gel, que é aquele que a gente usa, né, para colocar em medicamento, que vem até no saquinho, para evitar que tenha umidade, para reter a umidade daquela substância que a gente pretende proteger, tá? O sol e o gel é muito interessante. Tem um produto que a gente usa na indústria doméstica, na indústria comestível, na indústria de alimentos, que é a gelatina. Ela possui as duas fases de colóide, ela é um colóide. Quando ela está quente, aquecida, que a gente aquece a água, coloca o pozinho da gelatina, aquela solução ela está mais líquida. Então a gente fala que ela está na fase colóide sol. O que é isso? Então as partículas sólidas estão bem separadas, tá? Quando a gente resfria aquele líquido, ela vai ficar no estado gel. O que é o estado gel? O líquido eles começam a ficar muito juntinhos, então eles, entre aspas, né, eles se solidificam, eles têm, entre aspas, porque não é um sólido, né, é quando as partículas são bem juntinhas, então eles aglutinam. Então aquela ali na gelatina, né, essa aqui é a fase gel dela, tá? Aí nós temos aqui, então depois nós temos as soluções. Então as soluções nós temos nomes específicos para a substância dispersa, nós chamamos de soluto, a substância dispersando nós chamamos de solvente, a união deles nós temos a solução, mistura homogênea, tá? Então o que acontece, né? Como o colóide ele quer parecer uma solução, então a gente tem que ter
né, meios para diferenciar um coloide de uma solução. Um dos meios que a gente diferencia é justamente o efeito Tyndall. O que é o efeito Tyndall? Eu vou pegar duas substâncias que chegou no laboratório para eu analisar se uma é solução, se uma é coloide. O que acontece? Na hora que eu incido os raios luminosos na substância, a que é solução, a gente não observa nenhuma sombra, porque como as partículas estão bem dissolvidas, estão bem dispersas, as partículas, né, estão bem envolvidas pelos solventes, elas não conseguem, né, dispersar os raios luminosos. Já no coloide, que ele quer parecer uma solução, o que acontece? Não sei dando para vocês observarem aqui, tem na onde o raio de luz está passando, a gente observa uma sombra, uma certa turvação. Por quê? As partículas dispersas, elas começam a dispersar esses raios. Então a gente consegue observar a trajetória dos raios luminosos. Na apostila de vocês, tá o desenho bem na página 36, para ver direitinho, tá bom? Aonde tem a sombrinha é o coloide, aonde não tem sombra é a solução. Então, o efeito Tyndall é usado para isso, para a gente diferenciar o coloide de uma solução, tá? O que acontece também? Dentro do coloide, por que ele não é solução? Vocês vão ver na próxima aula que a solução, as partículas do soluto, da substância dispersa, elas ficam envolvidas pela partícula do solvente, do dispergente. E elas ficam estáveis, elas ficam, entre as paradas ali. Elas não, se movimentam, a não ser que tenha um movimento externo, tá? Já nos coloides, essas partículas dispersas, elas ficam num movimento incessante. Esse movimento nós chamamos de browniano, tá? Em homenagem a quem descobriu, a quem estudou esse movimento, tá? Então, as partículas, vamos ver, né? As partículas em vermelho são as partículas dispersas. Então, são as elas não ficam paradas. Então, por isso que a gente fala que o coloide é uma mistura instável, tá? Não é uma solução, é uma mistura instável, porque as partículas não ficam envolvidas pelas partículas dispergentes, tá? Trouxe como exemplo aqui o sangue. O sangue, embora a gente veja ele na veia da gente correndo, quando a gente vai tirar sangue, você vê um líquido inteiro vermelho. Parece uma solução, mas não é. Quando a gente vai colocar no microscópio, a gente vê a presença das partículas sólidas, que são as nossas células sólidas, né? Os nossos glóbulos brancos, vermelhos, tá? Envolto a um líquido que nós chamamos de plasma. Então, o sangue é uma dispersão coloidal. Quando a gente põe na centrífuga, a gente consegue separar a fase líquida menos densa da fase sólida mais densa, tá? Então, o sangue, ele é um exemplo de dispersão coloidal, de coloide, tá? Então, a gente finalizou por aqui essa aula. Vocês vão fazer para mim o resumo dessa aula, tá? Do módulo 4. Vocês vão fazer para mim os exercícios da página 287 e depois estar me enviando, tá bom? Por hoje é só. Tchauzinho, até uma próxima.